situações em que haverá uma desvalorização do câmbio ou uma depreciação cambial, como a gente costuma dizer, e que haverá situações em que haverá uma valorização ou uma apreciação da taxa de câmbio. Vamos entender exatamente o que isso significa e quais são as implicações que isso pode gerar. Então, quando eu tenho uma desvalorização cambial ou quando eu tenho uma depreciação da taxa de câmbio, isso significa que houve um aumento da taxa de câmbio. E havendo um aumento da taxa de câmbio, eu vou precisar dispor de um maior número de reais por moeda estrangeira. Eu tenho certeza que vocês estão acostumados com essa realidade, com a realidade de desvalorização cambial. Quem nunca aqui nessa aula não ouviu comentários do tipo: nossa, você viu quanto que está o câmbio? Nossa, você viu o câmbio fechou em quase R$ 6, bateu quase R$ 6. Quando a gente tem comentários desse tipo, isso está indicando que houve uma depreciação cambial, que houve uma desvalorização do câmbio, ou seja, a taxa de câmbio aumentou e eu vou precisar dispor de um maior número de reais para poder adquirir moeda estrangeira. Em 2015, se não me falha a memória, acho que foi isso, foi a última vez que eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para os Estados Unidos. Naquela época, o câmbio estava em R$ 2,75. Gente, nós estamos aí em 2023, né? Óbvio, passou um tempo considerável. Agora, veja bem, de 2015 para 2023, nós saímos de um câmbio de 2,75 e naquela época a gente achava 2,75 um absurdo. Você precisar de R$ 2,75 para adquirir $1 era praticamente assim uma ofensa. Imagina comparando isso aos dias atuais. Se a gente tivesse a oportunidade de comprar dólares hoje a 2,75, eu garanto para vocês que nós estaríamos super felizes, né? Porque hoje, na verdade, nós estamos lá na casa dos R$ 4,70, R$ 5. Houve mudanças, oscilações aí recentemente. Então, eu preciso hoje, diante desse contexto de desvalorização, de depreciação, de mais moeda nacional para poder adquirir a moeda estrangeira. Mas o contrário também acontece. Não é muito recorrente no Brasil, não é muito comum, mas acontece. Existem situações em que há uma valorização ou uma apreciação da taxa do câmbio. E isso indica que houve uma redução nela e que a gente precisará de um menor número de reais por moeda estrangeira. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos um momento no Brasil que foi quando nós instituímos o Plano Real no ano de 1994, em que nós precisávamos de R$ 1 para adquirir $1. Eu costumo brincar com os meus alunos que se a gente foi rico algum dia, foi naquele momento, onde nós precisávamos de R$ 1 para poder adquirir $1, tá? E hoje a realidade é uma realidade bem diferente. Então, nós precisamos entender que a taxa de câmbio, ela está intimamente relacionada com o preço dos produtos exportados e importados e, consequentemente, com o resultado da balança comercial do país. Então, pensem comigo, para tudo que você está fazendo agora. Deixa o celular de lado, presta atenção aqui na professora. Sabe aquelas reportagens que a gente costuma ver no noticiário assim? A balança comercial brasileira fechou no último trimestre superavitária. Eu fiz até a voz agora do repórter que apresenta o jornalista que apresenta esse tipo de informação. E aí a gente fica lá do outro lado do sofá, sentadinho no sofá vendo a reportagem pensando assim: balança comercial brasileira fechou superavitária. Superávit é bom, superávit é uma coisa boa. Superávit significa que exportamos mais do que importamos. Déficit, ao contrário, é quando a gente importa mais do que exporta. Então, quando a gente ouve essa reportagem dizendo, ou essa nota no jornal dizendo a balança comercial brasileira fechou superavitária, né? A balança comercial ela vai fazer lá a continha de exportação menos importações. E a gente pensa assim, nossa, olha que legal, superavitária, a gente exportou mais do que importou, a gente precisa fazer uma seguinte pergunta.
Tá, mas a balança comercial brasileira, ela fechou superavitária às custas de qual câmbio? De que câmbio nós estamos falando no tocante ao volume de exportações? Professora, mas por que você está dizendo isso? Porque, meus caros, se a gente está com a moeda desvalorizada, se a gente está com o câmbio desvalorizado, se a gente está diante de uma depreciação cambial, exportar fica muito fácil, porque quem está comprando os produtos da gente precisará de menos moeda para poder adquirir os nossos produtos. Então, a depreciação cambial, ela estimula as exportações. Então, você ter uma balança comercial superavitária às custas de um câmbio desvalorizado, nem sempre é aquele contexto, aquele cenário de que nós estamos caminhando bem. Então, é algo a se pensar, porque se você está exportando muito às custas de um câmbio desvalorizado, não é exatamente esse resultado que trará aí os resultados positivos para o país. Por quê? Porque a desvalorização estimula as exportações e inibe as importações. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente está num contexto de valorização ou de apreciação do câmbio, isso vai fazer com que as importações sejam estimuladas e as exportações inibidas. Então, para a gente fica mais barato trazer os produtos de fora quando a nossa moeda está valorizada, quando a nossa moeda está apreciada. E colocar o nosso produto lá fora fica mais difícil. Então, é o típico: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, a gente precisa acompanhar os cenários econômicos, as questões que envolvem esses cenários e entender quais são os contextos, quais são as variáveis, quais são as características que têm contribuído para câmbios valorizados ou desvalorizados, tá? Diante de contextos de valorização cambial, é importante a gente pensar no quesito inflação. Vocês aprenderam na disciplina de cenários econômicos que inflação nada mais é do que aumento generalizado e contínuo de preços. A valorização do câmbio, ou seja, a apreciação da nossa moeda, ela permite ancorar os preços internos e reduzir a taxa de inflação. Por quê? Porque fica fácil trazer produtos de fora. Quando a gente traz produtos de fora com facilidade para dentro do Brasil, o que a gente faz com a economia doméstica? A gente faz com que a economia doméstica entre num cenário de concorrência, de competição com os produtos estrangeiros. Então, os produtos estrangeiros entrando no Brasil com uma maior facilidade, a produção interna terá que seguir o ritmo dos produtos estrangeiros. Ela terá que ter uma política de preço muito próxima ao produto estrangeiro para que o consumidor decida a compra de um ou a compra do outro pelo gosto, pela preferência e não pelo simples fato do produto ser mais barato do que o outro, porque aí a competição seria totalmente eu não diria desleal, mas a competição ela não ia acontecer da forma como deveria. Então, por que os preços internos eles são ancorados? Porque novos produtos entram na economia doméstica para concorrer com eles. E esses produtos são produtos estrangeiros. Então, o consumidor ele vai escolher o produto que ele quer ou não pela questão do gosto, do hábito e das preferências, e não pelo quesito preço. Então, se os preços eles são ancorados, se eles seguem o valor em média praticado pelos produtos estrangeiros, a gente não tem como falar de contextos inflacionários, a gente não tem como falar de aumento generalizado e contínuo de preço. Então, nós temos aí a redução da taxa de inflação e, em alguns contextos, até a sua estabilidade. Agora, a desvalorização cambial e inflação, a gente tem que pensar o seguinte também. Quando o câmbio está desvalorizado ou depreciado, eu estou estimulado a exportar e existe restrições com relação à importação, né? Inibe-se a importação, porque eu precisarei de mais moeda nacional para poder adquirir esses produtos ficam mais caros. Em tese, a ideia seja, não compre,
Se o câmbio está desvalorizado e trazer os produtos para dentro do Brasil faz com que esses produtos venham mais caros por conta da desvalorização, não compre. No entanto, existem produtos que são produtos considerados essenciais, que são aqueles produtos que, mesmo diante de um câmbio desvalorizado ou diante de uma depreciação cambial, não dá para deixar de comprar, não dá para deixar de adquirir. O produto tem que entrar, porque o país precisa desse produto, ou porque não produz, ou porque é um produto muito importante, essencial e que não pode fazer e que não pode estar ausente na cadeia produtiva. Então, o que, que acontece? Importa-se esse produto com a depreciação cambial. Esse produto entra mais caro e esse custo, né? Esse produto mais caro, esse valor mais caro é repassado, obviamente, para o consumidor final. Então, esse produto chega lá na ponta mais caro. E aí isso vai gerar aí os chamados contextos inflacionários em decorrência da chamada inflação de custo.